leitura de textos filosóficos. Então, em primeiro lugar, não existe um gênero literário fixo no qual as doutrinas filosóficas sejam expostas. Praticamente todos os gêneros foram usados. Alguns gêneros se tornaram célebres, como os Diálogos de Platão, a Suma Teológica, e mais recentemente os tratados construídos em modo de demonstração geométrica, como a Ética de Spinoza. Também se utilizou muito, vamos dizer, o ensaio, né, as teses universitárias e assim por diante. De modo que você tem uma multiplicidade de linguagens que não permitem ser lidas todas da mesma maneira. Cada uma requer uma certa abordagem. Mas, se você tomar a produção filosófica dos últimos séculos, você vai encontrar alguns traços comuns. Então, em primeiro lugar, o filósofo se dirige eminentemente aos seus pares, quer dizer, um círculo acadêmico universitário. E ele utiliza uma linguagem que deve ser aceita por esse meio e no qual esse meio deve se reconhecer. Um traço preeminente dessa linguagem é justamente o seu caráter de obra coletiva, onde a experiência pessoal do qual surgiram as doutrinas é completamente escamoteada e você só vê o produto intelectual acabado. Raramente nós temos uma oportunidade, como no caso de René Descartes, de ter à disposição uma narrativa das experiências originárias de onde nasceram depois as suas doutrinas. Quando nós temos esse depoimento, que no caso de Descartes é um depoimento bastante misterioso, enigmático, nós entendemos que, a partir dessas experiências, diferentes doutrinas poderiam ter se originado. Porque a experiência, ou ela vem sob a forma, vamos dizer, de fatos do mundo exterior, que naturalmente tem aquela multilateralidade de significados que é próprio do fato concreto, ou então vem de alguma experiência interior que naturalmente vem em forma compactamente simbólica, sem que você possa extrair dali, vamos dizer, uma doutrina por pura dedução. No caso de Descartes, por exemplo, nós vemos que aqueles famosos sonhos que determinaram depois a sua carreira, dali poderiam ter se originado muitas doutrinas diferentes conforme a interpretação que o sujeito desse à sua própria experiência. No caso das teses filosóficas acadêmicas hoje em dia, nós não temos nada disso. Quer dizer, nós simplesmente não sabemos de onde as pessoas tiraram as suas ideias. Eles procuram dar a impressão de que tudo ali se trava no domínio, vamos dizer, das puras ideias, das puras doutrinas que se dialogam entre si e nascem umas das outras, né, como se fosse um processo, vamos dizer, uma espécie de genética textual. Né, um texto cruza com outro e nasce um terceiro e assim por diante. Raramente nós temos acesso, vamos dizer, à experiência originária de onde aquilo tudo saiu. No entanto, nós sabemos que essa experiência existiu. Nós sabemos que as ideias filosóficas são, vamos dizer, uma tradução de experiências humanas reais. Sempre são. Então, embora a linguagem na qual essas doutrinas chegam a nós antes encubram essas experiências do que as revelam, nós sabemos que as experiências estão ali. E pior, nós sabemos que sem o recurso a essas experiências, nós não temos o mais mínimo meio de averiguar a veracidade ou falsidade dessas ideias. Mas se o teste de tudo é sempre a experiência, então temos que saber de onde o sujeito tirou as suas ideias para que possamos compreender o verdadeiro sentido delas. Então,
como a linguagem acadêmica não permite isso, então o que nós temos que fazer é complementar a leitura com a imaginação. Ou seja, nunca podemos tomar o texto que chega a nós como sendo a expressão cabal do seu próprio conteúdo. Ele é, em parte, uma expressão do conteúdo, mas é, em parte, uma ocultação dele. Sempre é assim. Não esqueçam que essa linguagem filosófica, a linguagem acadêmica, ela não nasce com o ser humano, ela não é uma forma, por assim dizer, espontânea e natural de expressão. Muito provavelmente, o cidadão que escreveu a tese universitária, ele na sua vida cotidiana, ele fala numa linguagem completamente diferente, né? E, frequentemente, o que existe de mais pessoal no indivíduo não aparece nos textos, tá certo? Então, essa linguagem acadêmica ela chega ao indivíduo através da aquisição de um papel social, quer dizer, o papel de membro da comunidade acadêmica. A aquisição desse papel não é uma coisa fácil, não é espontânea e, frequentemente, exige do indivíduo adaptações que o modificam muito, que tornam, vamos dizer, a sua superfície visível, a sua superfície socialmente acessível, uma coisa muito diferente da sua personalidade real, né? Por exemplo, se vocês leem os textos do Louis Althusser, que são todos basados na linguagem acadêmica marxista, né, certo? Enormemente complexa, enormemente abstrata, você não tem a menor ideia dos dramas que o sujeito estava vivendo e que o levou, no fim das contas, a matar a própria mulher e estourar os próprios miolos, né? Então, isso quer dizer que você está lendo o que chega a você através da leitura é a voz de um papel social e não da pessoa inteira. Não que o papel social não exista, claro que ele existe e ele é parte da pessoa. Mas é como se fosse uma entidade abstrata que está falando para você e não uma pessoa concreta. Ora, como as entidades abstratas não falam, então nós sabemos que toda esta montagem claro, é uma encenação, tá certo? As regras dessa encenação são conhecidas pelas pessoas que participam do meio, tá certo? E elas sabem desempenhar os seus papéis correspondentes. Você vê que quando um filósofo acadêmico responde a outro, por exemplo, num debate, ele responde segundo as regras da linguagem acadêmica. Porém, o que nós temos que perguntar é o seguinte: será que a pura voz de um papel social enuncia experiências que possam ser reproduzidas por nós? Claro, um papel social não tem experiência. Quem tem experiência é o sujeito concreto, no qual se unificam os vários papéis que ele desempenha nos vários momentos, né? Eu imagino, por exemplo, Michel Foucault tinha um papel no Collège de France, mas tinha outro papel nos clubes de sadomasoquismo que ele frequentava aqui na América, né? Então, e no entanto, ele era as duas pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, por trás desses dois papéis, quer dizer, o praticante de sadomasoquismo e o professor do Collège de France, havia uma pessoa real que continha esses dois lados e muitos outros, tá certo? E é a esta pessoa real que nós temos que recorrer para saber quais foram as experiências efetivas que geraram as ideias do fulano. Se não temos acesso a essa experiência, então é o seguinte: não podemos refazer interiormente, tá certo, essas experiências interiores, e não podemos de maneira alguma chegar até aquele ponto onde a veracidade ou inveracidade do que ele está dizendo nos apareça diante de nós como uma experiência pessoal nossa. Então, eu não considero que essa linguagem que se utiliza hoje em dia no mundo acadêmico seja de modo algum adequada à busca da verdade. Ela é adequada ao exercício de um papel social, tá certo? Que é compartilhado, vamos dizer, por muitas pessoas, né? E que pode, vamos dizer, dar uma impressão de concordância ou discordância coletiva, mas dificilmente se vê em tudo isto, né, a presença de uma intuição efetiva que, por outro lado, a leitura dos poetas e dos romancistas nos dá de maneira tão evidente, né? Então, um romancista, por exemplo, ele não pode, de maneira alguma, escrever um romance se ele não colocar ali nada da experiência imaginativa que ele vivenciou, porque o próprio romance é uma experiência imaginativa. Então,
vamos dizer, a pessoa do romancista, ela está presente, ela é uma pessoa real, vamos dizer, na complexidade de todo o seu imaginário, das suas emoções, das suas experiências, etc, etc. Então, na arte da literatura é muito mais difícil o sujeito se esconder. Ao contrário, quando ele começa a se esconder muito, então o produto que chega à nossa mão, que chega ao nosso conhecimento, é um produto de segunda ou terceira mão, quer dizer, é uma elaboração intelectual de experiência. Então, como a experiência não aparece diretamente ali, então a narrativa perde vigor, perde interesse e soa falsa, evidentemente. O mesmo acontece em poesia, mesmo quando a experiência originária é de ordem puramente verbal, como acontecia muitas vezes, por exemplo, em Rimbaud ou em Mallarmé, essa experiência tem que estar colocada ali, ela tem que estar evidente. Né? Aliás, a literatura consiste exatamente nisso. Toda a arte literária consiste, quer dizer, na cristalização verbal de certas experiências muito particulares e muito específicas. Tá certo? Então, nós podemos dizer que é mais fácil nós averiguarmos a autenticidade de certas experiências na literatura do que na filosofia. É claro que essa diferença, ela contribui muito para o artificialismo do debate filosófico. Como, em geral, os leitores não estão informados deste fator, e o próprio ensino não chama a atenção deles para esta diferença que eu estou assinalando aqui, então, o modo de você ler os textos filosóficos acaba se adaptando a essa distribuição de papéis sociais, e você, para ler e discutir um texto filosófico, o que você faz? Você veste a camiseta de um participante do debate e você entra ali na distribuição dos papéis sociais. Resultado, tudo o que você possa compreender do texto e discutir dele vai estar sempre na base superficial, vai estar sempre na escala puramente verbal e não terá nada a ver com a sua experiência pessoal real. Ou seja, tudo isto é um convite permanente à paralaxe cognitiva. Você está circulando dentro de uma esfera de proposições, argumentos, que devem então ser tratados como se fossem coisas em si, sem nenhum recurso, vamos dizer, à experiência, às coisas, aos fatos, às intuições, aos sentimentos, dos quais tudo aquilo brotou. É claro que isto é um jogo, na maior parte dos casos, não só inútil como prejudicial. Isso pode se transformar num vício tão incurável que nada da experiência pessoal do indivíduo possa ser transposto mais nessa linguagem. Tá certo? Então você está conversando o tempo todo com papéis sociais.